Boa tarde, gente. Tudo bem? Nas últimas aulas, nós finalizamos algumas ideias a respeito do cálculo diferencial, né? Sobretudo na parte de construção gráfica, com auxílio da derivada, primeira e segunda derivada de funções, tá? E na última aula nós falamos um pouquinho a respeito de primitivas de funções, né? E aí a gente pode relembrar rapidamente o que é uma primitiva de uma função, né? A primitiva de uma função é uma outra função, tal que quando você deriva essa outra função, você obtém a função inicial, aquela função inicial que você está trabalhando, né? E aí eu antecipei para vocês que isso vai ser importante para o nosso estudo de integrais, tá? Para o cálculo integral de funções, principalmente funções contínuas, tá? Que é o que a gente vai trabalhar no nosso curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma ideia que introduz de fato o cálculo integral, tá? O estudo de integrais de funções, que vai ser a parte de integral de Riemann, certo? A gente vai começar a falar um pouquinho disso hoje. Lembrando que eu falei na última aula que esse conteúdo de hoje, especificamente, não comparece na prova, tá? Vai até a aula da semana anterior, até a aula de quarta-feira, tá? E quarta que vem a nossa revisão, certo? A gente vai resolver alguns exercícios, relembrar alguns conteúdos que a gente trabalhou durante esse período para a segunda avaliação, tá? Bom, hoje a gente vai começar com a integral de Riemann. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho de áreas, o problema da área. Cálculo de áreas de figuras é um problema que já é de interesse da humanidade há muito tempo, entendeu? E figuras, a gente sabe que figuras cujos lados são segmentos de reta, digamos, por exemplo, determinados polígonos, são relativamente fáceis de se calcular a área dessas figuras, né? Agora, por exemplo, uma figura que não tem lados retos, que o lado é curvo, é a circunferência, e todos sabem como se calcular a área de uma circunferência hoje, facilmente, né? É πr quadrado, π é aquela constante, aquele númerozinho irracional lá, né? Aproximadamente igual a 3,14. E aí, hoje em dia a gente sabe calcular isso facilmente, mas antes, era que os matemáticos antigos, as pessoas que se interessavam por essa parte de área, cálculo de área, de figuras planas, trabalhavam para poder calcular esse tipo de área desse tipo de figura. Tá? Por exemplo, você tinha uma circunferência, e aí você estava interessado em calcular a área dessa circunferência, uma circunferência com um certo raio, um raio R aí. Eles estavam interessados em calcular a área dessa circunferência. Aí, qual era o procedimento que eles faziam? Eles faziam aproximações, né? Eles não sabiam imediatamente como se calculava a área dessa figura, então eles utilizavam a área de outras figuras, que eles sabiam como calcular a área delas, para aproximar a área dessa figura. Por exemplo, eles poderiam inicialmente, eu falei sobre isso na nossa primeira aula, na aula dos 4 problemas. Lembra que o problema da área é um dos 4 problemas que a gente vai tentar resolver aqui no cálculo, né? Então eles pegavam, por exemplo, uma primeira figura aqui, um quadrado, e aí eles sabiam calcular a área desse quadrado, tá? Aí eles calculavam a área do quadrado e, é claro, se você observar, a área desse quadrado pode ser considerada uma aproximação para a área da circunferência. Correto? Mas não é exatamente a área da circunferência, é claro. Tá? Então, o que eles faziam depois? Aí eles calculavam a área do quadrado e depois pegavam um polígono de uma maior quantidade de lados. Por exemplo, eles pegavam agora um octógono. Polígono de 8 lados. Tá? Aí eles esqueciam aqui o quadrado.
esqueci aqui o quadrado, calculava a área desse novo polígono, esse polígono de 8 lados, e verificavam que essa nova área também era uma boa aproximação para a área da circunferência, que é a área que eles querem, certo? E é uma aproximação melhor que a anterior, porque você observa, se você olhar para o quadrado aqui, olha, você olha para o quadrado original, essa parte aqui, ó, junto com essa, junto com essa, junto com essa, não apareceu anteriormente. Começou a preencher cada vez mais o círculo, certo? E aí eles calculavam a área desse outro polígono e verificavam que esse outro polígono, a área dele também era uma aproximação para a área da circunferência. Tá? E aí eles iam fazendo esse processo. Ao invés de eu pegar agora o polígono de 8 lados, vou pegar o polígono de 16 lados. E eles sabiam como calcular a área de um polígono de n lados qualquer, tá? Te dou um polígono de n lados, um n genérico, um n natural. Eles sabiam como calcular a área desse polígono. Então eles colocavam o polígono de 16 lados aqui, olha. E aí eles verificavam que a área desse polígono de 16 lados é uma aproximação melhor ainda que a anterior para a área da circunferência. E aí eles iam preenchendo e ia fazendo o que com o número de lados do polígono? E aumentando cada vez mais a quantidade de lados do polígono. Quando você aumenta cada vez mais a quantidade de lados do polígono, você concorda que esse polígono vai se aproximando, quando o n for muito grande, esse polígono vai se aproximando mais ou menos do desenho da circunferência em si. E aí, o que me permite, qual que é a ferramenta que a gente já estudou hoje em dia, que antes eles não tinham, mas eles tinham pelo menos uma intuição, qual que é a ferramenta que nós já estudamos que me permite observar ou estudar determinados acontecimentos? Quando eu faço uma certa quantidade de parcelas crescer muito, crescer, digamos, indefinidamente, qual que é a ferramenta que a gente já estudou nesse curso que faz isso? É a ferramenta chamada limite, né? Então, se eu tomasse o número de lados do polígono, era n aqui, ó. Se eu tomasse essa quantidade de lados e fizesse essa quantidade crescer indefinidamente, ou seja, tender ao infinito, no limite, eu poderia dizer que a área dessa circunferência era o limite, quando n tende a mais infinito, da área dos polígonos de n lados. Isso aqui é a área AN, que é a área do polígono. Vou colocar assim. Tá? Uma observaçãozinha de mais ou menos como é que eles trabalhavam, certo? E aí vocês lembram que no nossa primeira aula desse curso, um dos problemas que eu falei para vocês foi o seguinte, olha, dada a função, uma função fácil aqui, por exemplo, a função x², função y igual a x², calcule a área abaixo do gráfico da função y igual a x², delimitada pelo intervalo de 0 até 1. Olhando para esse intervalinho, calcule a área abaixo do gráfico da função, delimitada pelo gráfico da função e a reta y igual a x. Y igual a 0, desculpa. Que é o eixo das abscissas. Tá? Qual que deve ser essa área aqui? Olha. Observe que isso aqui é 1 aqui, pela minha função, o 1 elevado no 1 também, né? 1 ao quadrado é 1. Tá? Então a ideia é você tentar calcular essa área aqui, olha. Como é que a gente poderia trabalhar utilizando essa ideia de aproximações de figuras que eu já sei como se calcula a área delas? Tá? Antes da gente responder esse problema, vamos olhar aqui outros dois problemas que são parecidos, só que serão problemas que a gente vai conseguir resolver sem o auxílio do cálculo integral, tá? Sem essa ferramenta. Esse primeiro probleminha aqui, ó. Bem simples. Como calcular a área da região limitada pela função y igual a 4, observe que isso aí é uma função constante, né? Y igual a 4. O eixo x
e as retas x igual a 0 e x igual a 5. Qual que é a área delimitada por essa função, o eixo x e essas duas retas aqui, x igual a 0 e x igual a 5. Bora olhar como é que fica o desenho. Está aqui o eixo x, o eixo y. A minha função y igual a 4, ela é constante aqui no 4. Né? X igual a 0 está aqui, eixo y, né? Na verdade, o eixo das ordenadas. X igual a 5 está aqui, olha, por exemplo, 5. Eu quero a área delimitada pela função y igual a 4, está aqui. O eixo y, a reta x igual a 5, esse pedacinho, e o eixo x. Ou seja, eu quero essa área aqui, olha. Essa daqui é fácil de calcular. Né? Porque isso aqui é um que para a gente? Uma figura que a gente conhece, que é o retângulo, né? Você calcular a área do retângulo é facinho. Você mede a base dele, né? Quanto que é a base dele? 5, né? E você mede a altura dele. Quanto que é a altura? 4. Então essa área aqui é facinho. Base vezes altura, que dá 20, né? 20 unidades de área, digamos. Tudo bem? Essa é fácil. Por quê? Porque a minha função é uma função muito simples, é uma função elementar, que a gente observou que a área que me interessa é, na verdade, um retângulo, e a gente sabe calcular a área de retângulo facilmente. Né? Outro exemplo, olha. Esse aqui, ó. Por exemplo, como calcular a área da região limitada pela função y igual a x, o eixo x, e as retas x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Como que a gente vai calcular? Que área é essa? Que região é essa? Bora olhar. Eixo x, eixo y. Tá? A minha função é a função y igual a x, essa daqui é a função identidade. Né? Em que intervalo? De x igual a 0 até x igual a 2. Olha aqui, ó. Observa que quando o meu x é 2, a minha função y igual a x leva o 2 em quanto? No 2 também, né? 2 e 2, tá? Então, eu estou interessado em calcular essa área, olha, delimitada pelo gráfico da função y igual a x, a reta x igual a 0, que é o eixo das ordenadas, a reta x igual a 2 e o eixo x. Aí essa daqui também é fácil, porque esse aqui é um triângulo, e um triângulo retângulo bem aqui, né? E aí calcular a área de um triângulo retângulo é bem facinho, né? Essa área aí vai ser como? Você pega a base, né, que é 2, tá? Aí você pega a altura relativa ao lado que você tomou, né? Aqui é 2 também. Então você pega a base vezes a altura relativa a esse lado, 2, dividido por 2. Não é isso? Então essa área aqui, olha, seria 2 unidades de área também. Beleza? Esses dois primeiros problemas são facinhos. Por quê? Porque o primeiro você resolve calculando simplesmente a área de um retângulo. O segundo você resolve simplesmente calculando a área de um triângulo retângulo. Que são figuras, são polígonos, né? Fáceis de se calcular a área deles. Tá? Agora, o problema da parábola da função x². Qual que é a área dessa região aqui, em verde, que é a região delimitada pelo gráfico da função x², o eixo das abscissas, o eixo x, as retas x igual a 0 e x igual a 1. Qual que deve ser essa área aqui? Aí observa, essa região aqui, apesar de parecer uma região triangular, não é de fato uma região triangular. Né? Esse lado aqui não é um lado reto, né? Não é uma reta, também não é uma parte de uma circunferência. Tá? Então você não sabe que figura é essa, mais ou menos. Como é que você vai calcular a área dessa figura? Então a resposta até então eu não sei como calcular a área dessa figura. Porém, a gente pode fazer algo parecido com isso aqui, com a área da circunferência, essas aproximações, e tentar calcular uma área
que aproxime a área que eu quero. Certo? A área que a gente quer é essa aqui, olha. Que era a área delimitada pela função x². A área delimitada pela função x², o eixo x, as retas x igual a 0 e x igual a 1. Eu quero essa área aqui, ó. Aqui 1, aqui 0. Observa que a função é y igual a x². Então, quando x é 1, o y aqui também é 1. Ok? Tá? Então, eu quero essa região aqui, olha, abaixo do gráfico da função x². Quero essa região aqui. Qual é o modo que a gente pode calcular? A gente pode fazer pelo menos para encontrar uma aproximação para essa área. Aí a ideia vai ser a seguinte, olha, eu vou trabalhar com uma figura que eu sei calcular a área dela. E a figura mais elementar que a gente sabe calcular a área dela são os retângulos. Tá? Base vezes altura, simplesmente. Então, vou usar retângulos para tentar aproximar essa área. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou olhar para esse intervalinho aqui, olha, de 0 até 1, que é o intervalo onde eu estou querendo trabalhar para calcular a área da minha função, abaixo do gráfico da função, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse intervalo em subintervalos. Vou pegar uma quantidade pequena aqui, por exemplo. Vou pegar 4 subintervalos. Vou pegar um aqui, olha, 1, 2, 3. Peguei 3 tracinhos aqui, olha, 3 pontos nesse intervalo. Eu determino 1, 2, 3, 4 subintervalos. Ok? Aí o que eu vou fazer? Olha, primeira coisa, para facilitar a minha vida, eu vou tomar esses subintervalos de mesmo comprimento. Não precisa ser de mesmo comprimento, mas só para facilitar a nossa vida, eu vou tomar de mesmo comprimento. Ou seja, esse intervalinho tem o mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse. Se o intervalo maior, o intervalo geral é de 0 a 1, quanto mede cada pedacinho desse aqui, gente? 0,25, ou seja, 1/4. Confere? Facinho, olha. E cada intervalinho desse aqui, olha, vai ser um intervalo de comprimento. O comprimento grandão, o do grandão, o original, que é 1 menos 0, né, final menos inicial, dividido pela quantidade de subintervalos, que é 4. Ou seja, cada intervalinho desse mede 1/4. Belezinha? Tudo bem? Na aula de hoje é super importante vocês prestarem, além de prestar muita atenção, mas também responder quando eu estiver fazendo alguma indagação para eu saber se vocês estão entendendo de fato ou não. E se caso você não entenda alguma coisa, venha ao microfone e pergunte. Porque se você não entender de fato o processo que nós estamos trabalhando, que nós iremos trabalhar hoje aqui, vai ficar difícil você entender todo o resto do cálculo integral. Tá? Então você tem que entender isso de fato que a gente vai trabalhar hoje aqui. Tá? Então se tiver dúvida, deixa a vergonha de lado e venha ao microfone e pergunta. Tá? Então, eu tomei esses intervalinhos. Cada comprimento desse aqui vai medir 1/4, né? Porque o meu intervalo original mede 1. Dividi em 4 partes, 1/4. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escolher, em cada subintervalinho desse aqui, um ponto qualquer desse subintervalo. Tá? Vou escolher um ponto qualquer. Para facilitar a minha vida, eu vou escolher ou o ponto da esquerda ou o ponto da direita de cada um subintervalo. Certo? Por exemplo, eu vou escolher o da direita. Aí eu vou pegar... Quanto que mede esse pontinho bem aqui, gente? Esse aqui é 0 e cada intervalinho é 1/4. Quanto mede esse ponto bem aqui? 1/4, concorda? Aqui é 1/4. E aqui, quanto vale? É 1/4 mais 1/4. 2/4. E aqui? 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 3/4. E aqui? 4/4, que é 1. Belezinha? Aí eu vou pegar, olha, esse ponto e vou calcular a imagem desse ponto aqui.
pela minha função. A imagem desse ponto na minha função vai dar bem aqui, ó. Tá? Aí eu vou olhar para esse retângulozinho que eu vou formar aqui, olha. Esse retângulozinho aqui, ó. Um retângulo cuja base é 1/4 e a altura é quanto? Quanto que é a altura desse retângulo? Quanto que vale bem aqui? É o f de 1/4, concorda? É a imagem desse ponto que eu tomei. Que vai dar quanto? Quanto que é o f de 1/4? 1/16. 1/16. Beleza? Aí eu vou olhar para esse outro ponto, olha, o extremo direito desse outro intervalo. Preste atenção que poderia ser qualquer ponto que eu quisesse aqui dentro. Eu estou usando os extremos direitos para facilitar a nossa vida, tá? Vou olhar para esse agora. Aí eu vou calcular a imagem dele. Calculei a imagem dele. Ok? A imagem dele vai bater bem por aqui assim, olha. Quanto que vai valer esse ponto bem aqui, gente? Vai ser o f de 2/4. Muito bem. Que vai dar quanto? 4/16, ou 1/4. Tá? Aí eu vou olhar para esse retângulo, o retângulo cuja base é 1/4, é esse intervalinho, e a altura é a imagem desse ponto, ou seja, esse retângulo bem aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Beleza? Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para esse, olha. Vou pegar esse, vou calcular a imagem dele. A imagem dele vai dar por aqui assim, olha. Que vai ser o f. Vou apagar aqui. Esse aqui é o tamanho do intervalo. 1 menos 0/4, que dá 1/4. A imagem desse outro ponto lá vai ser o f de 3/4, que vai dar quanto? Quanto que é o f de 3/4? 9/16. Beleza? Aí eu vou olhar para o retângulo de base 1/4 e a altura f de 3/4, ou seja, esse retângulo bem aqui, ó. Esse retângulo. E por último, vou olhar para esse extremo aqui, né, que vai ser o próprio 1. A imagem do 1 pela função é o próprio 1. E vou olhar para esse retângulo bem aqui, ó. Esse retângulo. Tá? Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular as áreas de cada um desses retângulos. Olha, essa área aqui, olha. E essa área aqui, ó. Quanto que dá a área desse primeiro retângulo, gente? Bora calcular essa área que a gente calculou. Quanto que é a área desse primeiro retângulo? Quanto que é a base do retângulo? 1/4. E a altura desse retângulo? É o f de 1/4, que dá 1/16, né? 1/16. Mais a área do segundo retângulo, quanto que é? Fala. 1/4 também, certo? 1/4. Vezes. Quanto que é a altura desse segundo retângulo? É o f de 2/4, que dá 4/16 avos. Né? Mais. Base desse aqui também, 1/4 novamente. Não vai dar aqui. Vou fazer mais para cá. É 1/4 vezes 1/16, mais 1/4, vezes 4/16, mais 1/4, vezes, aí a imagem desse ponto, 9/16, mais o último intervalo, 1/4 é a base, e a imagem desse ponto é 1, ou 16/16. Vou deixar 16/16 assim, só para vocês entenderem logo o que eu vou fazer. Aqui, olha, eu tenho 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Coloco 1/4 em evidência para facilitar. Vezes. Aí eu vou somar 1/16, mais 4/16, mais 9/16, mais 16/16. Tá? Então essa área vai ser quanto? Vai ser 1/4 vezes... Olha, 16 é... Denominador são todos iguais. Aqui dá 9 mais 1, 10. 10 mais 16 dá 26. Né? 26 mais 4 dá 30. Aqui eu posso simplificar por 2. Né? Quando eu simplifico por 2, isso aqui dá 15.
Aí simplifico por 2 aqui, sobra 2. 2 vezes 16 dá 32. 15/32 avos. Que área é essa? Aquela área que eu acabei de calcular é a soma das áreas desses retângulozinhos. Concorda? Aí eu te pergunto, essa área que a gente calculou, acabou de calcular, é a área que a gente queria de fato? Não, né? Por quê? Porque tem essas partes aqui, olha, que estão sobre o gráfico da função, que não me interessa. Certo? Não me interessa essas partes aí. Mas aí você pode pensar assim, olha, poxa, eu dividi em 4 subintervalos, né? Mas se ao invés de eu ter dividido em 4 subintervalos, se eu tivesse dividido em 8, tá? Se eu fizesse assim, olha, se eu traçasse aqui, olha, 8 subintervalos. Visualiza como que está a nossa função, a nossa figura aqui, tá? Visualiza como é que está. Agora eu vou pegar, vou subdividir em 8 subintervalos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Quanto que vai medir cada intervalinho desse? Quanto que vai medir? Peguei um intervalo de tamanho 1 e dividi em 8 partes. Quanto cada parte vai valer? 1/8, né? Então, cada partezinha dessa vai valer 1/8. Aí, o que que eu vou fazer? Olha, presta atenção. Eu vou fazer a mesma historinha. Vou pegar esse camarada aqui da direita, que seria 1/8. Tá? Aí, eu vou pegar e vou olhar para esse retângulozinho aqui. Aí, eu vou olhar para esse segundo intervalo. Vou pegar esse cara da direita, que seria 2/8. Eu vou olhar para esse próximo retângulozinho aqui, olha, a altura dele. Aí eu vou pegar esse cara daqui, vou olhar para esse próximo retângulozinho aqui, olha. Vou olhar para esse cara daqui e vou olhar para esse próximo retângulozinho. Observa que essa parte aqui já não vai aparecer mais quando eu fizer esse refinamento. Refinamento porque eu estou dividindo em cada vez mais partes o meu subintervalo, o meu intervalo original, tá? Aí eu vou olhar para esse outro aqui, vou olhar para a altura dele, pá, bem aqui. Aí eu olhei para esse outro, a altura dele bate bem aqui, ó. Essa parte aqui já não me interessa mais. Certo? Aí vou olhar para esse cara aqui, a altura dele. A altura dele. Vou olhar para esse cara aqui e a altura desse outro retângulo aqui. Essa parte aqui já não vai mais me interessar, olha. Sumiu isso aqui. Aí eu vou calcular a área que vai ser a soma das áreas desses novos retângulos. Também vai ser uma aproximação para a área que eu quero. Concorda ou não? E essa nova aproximação vai ser melhor ou pior do que a aproximação anterior? Melhor. Você observou que teve partes aqui que eu tive que apagar, que não constam nesse novo desenho. Aí você pode pensar, mas ao invés de eu dividir em 16 partes, bora dividir em 32 partes. Entendeu a brincadeira? A brincadeira vai ser a seguinte: você vai começar a dividir, a subdividir esse teu intervalo em quantidades cada vez maiores. Quanto maior for essa subdivisão, mais próxima da área real vai ser a soma das áreas desses retângulos. Concorda com isso? Entendeu o que a gente está tentando fazer? Eu vou pegar agora, vou dividir esse aqui, olha, ao meio, vou dividir esse ao meio, esse ao meio, esse aqui, esse, vou dividir em 32 partes. 32 não, em 16 partes, tá? Aí eu vou olhar para esse novo retângulozinho, vou olhar para esse novo retângulozinho, para esse novo. Aí observa que a gente vai ter uma série de novos retângulozinhos e que quando a gente somar as áreas desses novos retângulos, vai ser uma melhor aproximação do que a área anterior que a gente tinha. Olha lá. Olha o que está acontecendo. A aproximação vai ficando melhor. Ficou melhor a aproximação. Pelo desenho já dá para a gente observar. Certo? Quando você fizer isso, a exaustão, que era assim que eles chamavam, tá? Quando você fizer um refinamento cada vez melhor, você particionar cada vez mais esse seu subintervalo, a ideia, o que a gente espera, é que
quando você particiona indefinidamente o teu intervalo original, a soma das áreas dos retângulos que vão ser gerados vai ser uma aproximação cada vez melhor para a área original. Certo? Aí eu trouxe aqui, olha, numa tabelinha, só que aqui nessa tabelinha eu escolhi o extremo da esquerda. Escolhi o extremo da esquerda, tá? Observa que tanto faz o cara que você vai pegar para ser a altura dos teus retângulos. Pode ser qualquer valor no intervalo, certo? Só que lá eu tomei o extremo da direita. E aqui a gente tomou o extremo da esquerda, tá? Olha como vai ficar aqui, os retângulozinhos, olha. Eu tomei o extremo da esquerda aqui, por isso que os retângulos estão ficando por dentro aqui da minha função, por baixo da minha função, tá? E, de fato, aqui, isso aqui também vai ser uma aproximação para a área que nós queremos. Então, eu coloquei aqui, olha, numa tabelinha, olha, quando o número de retângulos, o número de subintervalos for 10, a área que a gente quer é essa daqui, olha, aproximadamente. Se uma aproximação para a área original vai ser essa daqui. Quando o número de retângulos for 20, já deu uma outra carinha aqui, olha, para a área. A aproximação melhorou. Tá? Quando o número de retângulos for 30, já é esse outro valor aqui, olha. 50 já é esse outro valor. 100, esse outro valor. 1000 já tem esse outro valor. Parece que está estabilizando isso daí, né? Observa que aqui, olha, com 1000 retângulos, parece que está estabilizando para 0,33. As outras casas aqui eu não sei o que está acontecendo. Tá? Vou colocar aqui no GeoGebra uma animaçãozinha, só para vocês observarem, olha. Olha, eu vou colocar a função aqui, ó, x². A. Função x². Eu vou olhar para esse intervalo de 0 a 1. Vou criar aqui um controle deslizante inteiro de 1 a 10.000. Bora ver se o computador aguenta. Soma de rima. Vou pegar em inferior. Função f de 0 a 1 n. Olha lá. Vou pegar em inferior. Opa. Vou pegar os retângulos por baixo da função. Tanto faz ser por baixo, ser por cima, tá? O importante é que eu vou ter que escolher um carinha nos intervalos para estimar a altura dos retângulos. Então, olha o que vai acontecer, olha. Eu vou aumentar o número de retângulos, olha. 10 retângulos. Aí, olha a área que vai aparecer bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, essa áreazinha, ó. 0,29. Deixa eu só melhorar o número de casas decimais. Vou colocar 10 casas decimais. Tá? Aí, olha, vou colocar agora 20 retângulos. 20 retângulozinhos. Olha. Observa que já tem essa daqui, a soma das áreas desses retângulos, é uma aproximação melhor para a área que eu quero. Correto? Uma melhor aproximação. Mas ainda não é a área original, a área verdadeira, tá? Vou aumentar aqui, ó, vou colocar, sei lá, 50. Pronto. Olha aqui, ó, 0,3234. É a soma das áreas desses retângulos. Mas se você der um zoomzinho aqui, olha, você observa que tem pedacinhos que não estão preenchidos, né? Eu vou aumentar, vou colocar 100 retângulos. Bora ver. 100. Melhorou cada vez mais a aproximação. Concorda? Tá? Mas se você der um zoom aqui, vai ter espaço faltando. E olha enquanto está aqui, ó. 0,383283500552, tá? Aí você aumenta, bora colocar 1000. 1000. Tá? Parece que já ficou preenchido, né? Mas dá um zoom aqui, olha. Observe que o computador começa a ficar lento, né? Mas dá um zoom aqui, olha. Opa, tem pedacinhos que não estão preenchidos. Certo? Mas é uma aproximação cada vez melhor. Tá entendendo o processo que a gente está fazendo? Quanto mais retângulo você colocar nesse teu subintervalo, ou seja, quanto mais você particionar o teu intervalo, melhor vai ser a aproximação. E olha para quanto está indo, olha, 0,33283335, etc. Bora ver se ele aguenta 10.000. Aí se eu for dar zoom aqui, aí vai parar
computador e a gente vai ter mais aula hoje, tá? Mas olha, estabilizou mais uma casa decimal aqui, olha, 0,3332834, etc. Para quanto vocês acham que está indo isso aqui? 0,333. A gente já imagina que vai para isso, né? 0,3333333, um terço. Só que isso, observa que eu estou colocando só 10 mil retângulos aqui. Só. Tá? Se eu coloco 1 bilhão de retângulos aqui dentro, se eu divido em 1 bilhão de subintervalos, eu vou observar que aqui provavelmente vai ter mais algumas casas aqui que vão estabilizar para 0,33333, certo? Mas qual que é a ideia desse processo? Aí deixa eu fechar aqui, porque senão não grava. Vamos voltar aqui. Qual que é a ideia desse processo? A ideia do processo eu creio que vocês já entenderam. A ideia vai ser a gente pegar um intervalo, particionar eles. Detalhe, como eu falei no início, essa partição, esses subintervalinhos, eles não precisam ter o mesmo comprimento. Eu tomei o mesmo comprimento para facilitar a minha vida. Mas eles não precisam ter o mesmo comprimento. E aí, em cada subintervalinho, você vai ter que tomar um cara, bem aqui, olha, em cada subintervalinho, você vai ter que tomar um cara para calcular a imagem dele, e a imagem dele vai ser a altura do retângulo que você está trabalhando. Certo? E esse cara que você vai tomar em cada intervalinho, aqui eu tomei o extremo da direita em cada intervalinho. Lá eu mandei o computador tomar o extremo da esquerda. O cara daqui, por isso que os retângulos ficavam por dentro. Mas não precisa ser exatamente nem o extremo da direita, nem o extremo da esquerda. Poderia ser qualquer um, no subintervalo. Poderia ser assim, olha. Presta atenção. Poderia ser assim, olha. Desenhar aqui novamente. Aqui é a função x². A. 1, de 0 a 1. Aqui é 1 também. Poderia ser assim, olha. Vou tomar subintervalos aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos considerar que tem o mesmo comprimento, tá? Aí eu vou olhar para esse subintervalo, aqui de 0, aqui vai ter um certo x1, vou chamar de x1, tá? Não sei quanto que é o comprimento. Vamos tomar um comprimento qualquer aqui. Aqui vai ter um x2, aqui vai ter um x3, etc. Aqui vai ter um xn menos 2, xn menos 1, e aqui vai ser o xn. O último carinha, o último ponto do meu subintervalo. Esse x0 aqui, esse 0 eu vou chamar de x0. Tá? Então tem ó, x0, x1, x2, x3, etc. xn menos 2, xn menos 1, xn. Então tenho n mais 1 pontos aí nesse subintervalo, tá? O que me dá quantos intervalos? Quantos subintervalos? N subintervalos, tá? Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou olhar para esse subintervalinho aqui. Aí eu vou tomar um cara qualquer aí. Não me interessa se é esse daqui, se é esse daqui ou se é um ponto aqui no meio. Bora tomar um no meio. Vou chamar esse cara aqui de lambda 1. Tá? Aí eu vou tomar a altura dele, olha. Essa é o caso mais geral, tá? Lambda 1, vou tomar a altura dele, tá aqui a imagem dele. E vou formar esse retângulo bem aqui, ó. Esse retângulozinho. Tá pequeno aí, mas dá para entender. Aí eu vou olhar para esse outro cara, vou tomar um lambda 2 aqui, olha. Um lambda 2, tá aqui o x2. Tá? Aí eu vou calcular a imagem dele. Tá aqui a imagem dele, ó. E vou olhar para esse retângulo, olha, cuja base é o intervalo delta, o intervalo de x1 a x2, e a altura dele é a imagem desse lambda 2. Tá, tudo bem? Aí eu vou tomar aqui, olha, mais um ponto, lambda 3, vou calcular a imagem dele, a imagem dele vai ser a altura do meu retângulo, e aí eu vou gerar isso aqui, ó. Certo? Aí eu vou olhar para o meu
aqui eu coloquei reticência, mas vamos considerar que fosse um intervalo aqui. Um certo lambda aqui. Aí eu vou olhar para a altura dele, a imagem dele vai ser a altura do retângulo. Pronto, olha, formar esse retângulozinho. Vou pegar um outro cara aqui, vai ser o lambda n-1. Calculo a imagem dele. A imagem dele vai ser a altura do meu retângulo. Traço isso aqui. Vou olhar para o meu último cara aqui, um lambda n. Calculo a imagem dele. A altura do retângulo vai ser a imagem dele. Pronto. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque observe que no exemplo anterior eu tomei o cara da direita de cada subintervalo. Aqui eu estou tomando um cara qualquer. Entendeu? Aí eu vou calcular a área de cada um desses retângulos, olha. A área de cada um desses retângulos. Aí eu vou fazer aquilo lá que a gente fez. Vou fazer aquilo lá. O que eu vou fazer? Vou calcular a soma, vou chamar assim, olha, a soma, Sn vai ser a soma das áreas desses n retângulos. Tudo bem? Observa que esse S aqui depende da quantidade de retângulos e depende do cara que eu estou tomando para ser as alturas de cada retângulozinho, tá? Porque quando eu tomo o cara do extremo direito, eu tenho uma certa altura. Quando eu tomo o cara do extremo esquerdo, eu tenho uma outra altura. Quando eu tomo um cara qualquer no intervalo, eu já tenho uma outra altura também. Então ele depende da quantidade de retângulos e do cara que eu vou escolher, tá? Agora, esse Sn vai ser o quê? Vai ser a altura do primeiro retângulo, a base do primeiro retângulo vezes a altura dele. Concorda? Quanto que é a base do primeiro retângulo? É x1 menos 0, ou x0. Chamei o 0 de x0. Isso aqui vai ser x1 menos x0, que eu vou chamar de delta x1. Tudo bem? Vou chamar aqui de delta x1. Então, qual que vai ser a base, a área desse primeiro retângulo? Vai ser assim, olha. Vai ser a altura do retângulo, que é o f de lambda 1, é a imagem desse ponto aqui que eu tomei lambda 1, vezes a base. Ou seja, base vezes a altura. Certo? Aí eu tenho o segundo intervalinho aqui, olha. Quanto que mede a base dele? É um delta x2, concorda? Vou chamar de delta x2. Então, qual que é a área desse segundo retângulo? Vai ser a base do segundo retângulo, que é delta x2, vezes a altura dele. Só que a altura dele vai ser quem? Vai ser a imagem desse lambda 2 que eu tomei. Então, aqui vai ser o f de lambda 2. Ah, mais, bora fazer mais um aqui. Terceiro retângulo, aí eu vou ter aqui, ó, subintervalinho aqui, ó, delta x3, né, que é x3 menos x2. Então, qual que vai ser a área desse terceiro retângulo? Vai ser a base dele, que é delta x3, vezes a altura dele, que vai ser o f de lambda 3, que é a altura do ponto que eu tomei. F de lambda 3. Mais, e assim por diante, etc. Até o último, bora fazer logo o último. Aqui eu vou ter um delta xn. Belezinha? Delta xn é a base do retângulo. E a altura dele vai ser o f desse cara, que é o lambda n. Então, f de lambda n. Beleza? Tudo bem? Esse Sn é a soma das áreas de cada um dos retângulos que eu estou tomando lá. Aqui eu tenho a área do primeiro retângulo, a área do segundo, a área do terceiro, até a área do enésimo retângulo. Poderia até colocar um cara genérico aqui no meio, chamar assim, olha, um xi menos 1 e um xi, onde esse i é o índice que vai variar de 0 até n. Tudo bem? Então, esse intervalinho aqui, olha, vai ser um delta xi. E aí eu vou tomar um lambda i aqui. Aí eu vou calcular o f desse lambda i. E a área desse retângulo, do iésimo retângulo, que a gente vai chamar de retângulo fundamental, tá? Para auxiliar a gente, vai ser delta xi vezes o f de lambda i. Ou seja, bem aqui no meio eu vou colocar um cara assim, ó, f de lambda i vezes o delta xi. Pronto, vai ficar geral. Tá? Então eu tenho f lambda 1 vezes delta x1, f de lambda 2 vezes delta x2, f de lambda i, que é um cara lá pelo meio, que eu não sei onde é que ele está, mas o i
é um índice que varia de 0 até n, f de lambda i vezes delta xi, f de lambda n vezes delta xn. Tá? Então, vocês sabem expressar uma soma dessa em termos de somatório? Símbolo de somatório, já usaram o seu somatório? Aquele sigma assim, ó. Somatório, quando i varia de 1 até n, por exemplo, de i. Sabe como é que se trabalha com isso? Não? Essa letra aqui é uma letra grega, é o S grego maiúsculo, só está me indicando que eu tenho que somar parcelas desse tipo quando esse i varia de 1 até n. Então, por exemplo, isso aqui seria assim, olha. Quando i é igual a 1, aqui vai ser 1 mesmo. Esse S significa soma, sigma significa soma. Então, 1 mais. Quando i é 2, aqui vai ser 1 mais 2. Quando i é 3, aqui vai ser 1 mais 3. 1 mais 2 mais 3. Quando i é 4, vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. E assim por diante. Vai até o enésimo termo. Quando i é n, o último aqui vai ser n. Seria isso. Entendeu? Trabalhar com somatório é isso. Só que, basicamente isso. Aí temos outros tipos de somatório. Por exemplo, esse daqui, olha. Sei lá, i quadrado. Como é que seria isso aqui? Quando i é 1, aqui vai ser 1 ao quadrado. Quando i é 2, aqui vai ser 2 ao quadrado. Quando i é 3, 3 ao quadrado. E assim por diante. Quando i é n, n ao quadrado. Entendeu? Eu estou falando isso porque eu vou tentar expressar, para facilitar a nossa vida, eu vou expressar essa soma em termos de um somatório. Vou escrever assim, olha. Escrever assim, olha. Esse Sn aqui, que vocês estão vendo, vai ser assim, olha. O somatório, quando esse izinho, esse iésimo carinho aqui, olha, varia de 1 até n, tá? De 1 até n. Então, quando i varia de 1 até n. Aí de quem é? F de lambda i, olha, vezes delta xi. Esse carinha aqui. Pronto. Isso está me indicando perfeitamente que quando o i é 1, o que eu tenho? Quem que vai ser esse somatório? Vai ser o f de x de lambda 1 vezes delta x1. Mais, quando o i é 2, eu pego esse cara e somo com f de lambda 2 vezes delta x2. Mais, quando o i é 3, f de lambda 3 vezes delta x3. Mais, etc. Quando chegar no último, que é o enésimo, vai ser mais o f de lambda n vezes delta xn. Então, posso representar essa soma aqui, que é aquela lá, dessa maneira, em termos de somatório. Só para não ter que ficar repetindo um monte de parcela dessa forma. Tudo bem? Tá? Então, essa soma aqui, que é a soma das áreas daqueles retângulos, ela é uma aproximação para a área que eu quero. Quando eu somo as áreas desses retângulos aqui, eu tenho uma aproximação para a área que a gente quer, para a área real, que é a área abaixo do gráfico dessa função. Beleza? Essa soma nós a chamaremos de soma de Riemann. Tá? Essa soma é o que nós chamamos de soma de Riemann. Beleza? O que é essa soma, novamente? É uma aproximação para a área que a gente quer, para a área real, para a área abaixo do gráfico dessa função. Belezinha? Tá? Agora, eu posso... A ideia vai ser a seguinte... Vai ser a gente aumentar cada vez mais esse n, ou seja, fazer o n tender ao infinito, aumentar gradativamente a quantidade de retângulos, de subintervalos, e verificar se essas somas irão convergir para algum número, se elas irão estabilizar em algum número. Se ela convergir para algum número, esse número a gente vai definir como sendo a área abaixo do gráfico dessa função. Certo? Ou seja, essa área que eu quero, a área abaixo do gráfico da função x²,
vai ser definida como o limite dessa soma quando n tende a mais infinito. Vou fazer o n tender a mais infinito, ou seja, o limite quando n tende a mais infinito dessas somas aqui, olha, desse somatório. Somatório, quando i varia de 1 até n, desses f de lambda i, vezes esses delta xi. Eu vou definir, símbolo de definição, tá? Vou definir a área como sendo esse limite, se o limite existir. Se ele existir. Beleza? Então, se o limite existir, a área procurada será o valor deste limite. Ou seja, se ele existir, ele vai estabilizar, ele vai convergir para um certo número real. Mas se ele existir, certo? Se esse limite existir, eu vou dizer que a área abaixo do gráfico daquela função vai ser o valor desse limite. E aí a gente vai representar essa área assim, olha. Essa área nós iremos representá-la assim, ó. Nesse caso eu tomei do intervalo de 0 até 1, né? Então eu vou fazer assim, olha. Vai ser um S meio estilizado assim, ó. Um S alongado. Que vai ser o símbolo de integral pra gente, tá? Então isso aqui vai ser a integral. No caso, eu estou trabalhando no intervalo de 0 até 1. Da minha função, qual que é a função? X ao quadrado dx. Essa notação me lembra exatamente isso aqui, olha. Por quê? Porque esse aqui é o S grego, que significa soma. Isso aqui é um S meio estilizado, que também me indica a soma. Me indica que eu estou somando as áreas de vários retângulozinhos desses. Tá? Então, estou somando as áreas desses retângulozinhos em relação a essa função. F de lambda i, esse lambda i eu vou considerar como sendo um valor x qualquer em cada subintervalo, que vai ser a minha função f de x, que no caso é a x ao quadrado. Tá? E esses delta xis, essas diferenciaizinhas, esse tamaninho desses intervalos, vai assumir essa notação delta dx. Tá? Então esse aqui vai ser o símbolo de integral para a gente. Observe que eu tomei um caso particular, eu tomei o caso da função x ao quadrado. Posso generalizar isso para qualquer função contínua. Tá? Assim, olha. Só para a gente generalizar. O que vai ser, olha? Suponha que você tem uma função aqui, olha, uma função qualquer, definida em um certo intervalo. Vamos pegar um intervalo genérico de A até B. Intervalo genérico de A até B. E eu quero calcular a área abaixo do gráfico dessa função y igual a f de x. O que você vai fazer? Você vai particionar o teu intervalo AB. Particionou ele. Dividiu em n subintervalos. Tudo bem? Aí você vai olhar para cada intervalo. Olha para o iésimo intervalo logo que fica mais fácil. Olha para o iésimo intervalo. Aqui está o delta xi. Um cara genérico. Lembrando sempre, esse i é apenas um índice. Ele indica que ele faz a variação do 0 até o 1. Desculpa, do 1 até o n. Tá? O i vale 1, o i vale 2, o i vale 3, o i vale n. Tá? Então olha para esse cara. O que você vai fazer? Você vai olhar, vai pegar um carinha aqui dentro desse intervalo, que pode ser os extremos também, sem problema. Aqui vai ser um delta i. Você vai calcular a imagem desse cara pela tua função, a imagem dele pela tua função. Está aqui o f de lambda i. Tá? E vai estimar a imagem dele como sendo a altura desse retângulo aqui, olha. A altura desse retângulo. E aí você vai calcular a área desse retângulo. Como que é a área desse retângulo? Quanto que é a base dele? Delta xi. E a altura dele? F de lambda i. Então, base vezes altura.
essa aqui é a altura do iésimo retângulo. Só que você não vai fazer isso só para isso, você vai fazer para todos os outros retângulos, olha. Toma um retângulo aqui, toma um cara aqui, calcula a área dele. Toma outro aqui, calcula a área dele. Toma outro aqui, calcula a área dele. Calcula a área desse. E assim por diante. Você vai fazer para todos esses retângulozinhos aqui, olha. Tudo bem? Aí você vai calcular a soma das áreas de todos esses retângulos. Ou seja, você vai somar todas essas áreas, quando i varia de 1 até n. Isso aqui vai ser o meu SN. O que vai ser meu SN? Vai ser a soma das áreas desses retângulos. Tá? Quando você somar as áreas de todos esses retângulos aqui, você vai encontrar um certo valor. Esse valor, fala para mim, ele vai ser ou não a área real? Sim ou não? Sim ou não? Não, não vai ser a área real. Mas ele vai ser uma aproximação para a área que eu quero. Entendeu? Como é que eu vou fazer para calcular a área de fato? A área real vai ser o quê? Vai ser o limite dessas somas. Limite desse somatório aqui, olha. F de lambda i vezes o delta xi. Quando n vai para mais infinito. A área vai ser esse limite se o limite existir. Beleza? Então, o que você vai fazer daqui em diante, na teoria? O que você vai fazer para calcular a área abaixo do gráfico de uma função? Você vai olhar para o intervalo que você está trabalhando, você vai dividir esse intervalo em subintervalos, que não precisa ser de mesmo comprimento, só que para facilitar a tua vida, tu vai tomar de mesmo comprimento, tá? Tu vai escolher um carinha em cada um desses subintervalos, vai calcular a imagem desse carinha, vai calcular a área de cada um dos retângulos e depois vai somar tudo. Certo? Quando tu somar isso, tu vais passar o limite nessa soma. Aí tu vai torcer para que esse limite exista. Se esse limite existir, vai ser a área que você queria. Entendeu? Facinho, né? Não é simples o processo? Diga não. Não, não é simples de fato, tá? Não é simples de fato. Para essa, eu vou fazer para x² já. Para a função x² já dá trabalho. Imagina outras funções. Por exemplo, função, sei lá, seno de x. Bora pegar uma seno de x. Já te dá trabalho pra caramba, entendeu? Então, ou você encontra alguma ferramenta que te permita encontrar integrais de funções de maneira mais fácil, ou então, meu filho, para você calcular a integral de uma função das mais simples que seja, através desse método aí, você vai passar muito tempo. Né? Você está perdido. Só que existe, graças a Deus e a alguns grandes matemáticos, né? Existe uma ferramenta que me permite encontrar mais facilmente integrais de funções. Ou seja, o que é integral até então para a gente? Não é nada mais, nada menos do que a área abaixo do gráfico de uma função, delimitada pelo gráfico da função e o eixo das abscissas, no intervalo que você quiser. Isso que é integral para a gente. Tá? Mas aí na próxima aula a gente vai ver uma ferramenta que vai nos permitir encontrar integrais de funções de uma maneira um pouquinho mais fácil, mas que nem sempre é tão fácil, né? Nem sempre é tão fácil, porque você vai ver que para você não utilizar esse processo, você precisa saber a primitiva de uma função, a primitiva da função que você está trabalhando. E aí vocês viram na aula passada, primitiva de funções fáceis, né? E que às vezes eu perguntava as primitivas de algumas e às vezes vocês já travavam, né? Já não sabiam de fato as primitivas dessas funções. Mas aí uma boa parte do nosso curso vai ser demandada a encontrar primitivas de funções. Tá? A gente vai trabalhar exaustivamente alguns métodos, método da substituição, etc. Alguns métodos para a gente encontrar primitivas de funções para fazer uso dessa ferramenta que a gente vai chamar na próxima aula, ou nessa aula mesmo, se der tempo, de teorema fundamental do cálculo. Tá? Mas antes a gente precisa entender de fato isso aqui. Então, integral de uma função é isso aqui, olha. É esse limite que a gente vai representar, nesse caso dessa função geral, essa área a gente vai representar assim, olha,
aquele S estilizado. Qual é o intervalo que eu estou trabalhando, gente? O intervalo geral. De A até B. Então, bem aqui, olha. De A até B, vou colocar assim. Da função em questão, qual que é a função? F de x, que eu não sei qual é, tomei uma qualquer aí. F de x, dx. E essa notação me lembra essa daqui, olha. Me lembra essa daqui. Somatório, S, F de lambda I, F de x, delta xi, dx. Belezinha? Isso é integral para a gente a partir de agora, tá? Bora fazer uns exemplos aqui. A respeito, antes de eu fazer exemplos, eu falei se o limite existir, não é? Só que tem um teoremazinho que nos salva também. A gente não vai demonstrar ele, porque foge dos nossos objetivos, tá? Mas o teorema é o seguinte, olha, toda função contínua em intervalo fechado é integrável nesse intervalo. O que é uma função integrável para a gente? Em um intervalo. É uma função f na qual esse limite aqui existe. Certo? Se esse limite existir em um determinado intervalo, trabalhando em uma determinada função, a gente diz que essa função é integrável nesse intervalo. Tá? Aí esse teorema, volta lá o teorema para a gente, por favor, me diz o seguinte, que toda função contínua em um intervalo fechado, ela é integrável. Ou seja, se você estiver trabalhando com uma função contínua em um determinado intervalo fechado, esse limite sempre vai existir. Beleza? Tá claro? Se a tua função for contínua em um determinado intervalo fechado, você estiver trabalhando com essa função em um intervalinho fechado, bonitinho, quiser encontrar a integral dela lá, a integral vai existir. Ou seja, o limite vai existir. Entendeu? Tá? Esse limite que vai existir e a gente diz que a função é integrável. Ok? Tá claro isso aí? Então bora passar aqui. Aqui, olha, um roteirozinho para a gente calcular as integrais da aula de hoje. Tá? Olha aí, ó. A gente vai pegar o intervalo em questão, vai subdividir ele em n subintervalos de mesmo comprimento. Lembrando que não precisa ser o mesmo comprimento. A gente vai tomar o mesmo comprimento para facilitar a nossa vida. Tá? E aí, o tamanho de cada comprimentozinho, de cada intervalinho, vai ser o quê? Vai ser a diferença entre o intervalo geral dividido pela quantidade de intervalos, como a gente fez anteriormente, tá? Depois, em cada subintervalo, eu vou escolher um lambda i, ou seja, lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o lambda n, certo? Que para facilitar a nossa vida, a gente vai escolher os extremos do intervalo, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente vai escolher os extremos do intervalo. Depois a gente vai olhar para os retângulos de base ΔX e a altura f de lambda i. Vamos calcular a área desse retângulo e depois somar. Soma isso aí. Depois a gente calcula o limite dessas somas e se esse limite existir, a gente fica alegre, porque vai ser integral da função. É isso que a gente vai fazer. Tá? Olha esse primeiro exemplo. Isso aqui são algumas propriedades de somatórios, tá? Que a gente vai utilizar isso aqui agora. Olha. Algumas propriedades de somatório. Espero que vocês já tenham lido alguma coisa sobre somatório, tá? Na verdade, era para ter lido sobre essa aula de hoje, né? Então, se vocês leram sobre a aula de hoje, vocês viram que tinha essas propriedadezinhas lá nas notas de aula. Tá? Então, propriedade de somatório. Quando você tem uma constante em um somatório, essa constante pode sair. Que é como se fosse assim, olha. Só te mostrar aqui, só para você entender o que é esse troço aí. Você tem assim, olha, somatório com i variando de 1 até n de xi. O que é isso aqui? Vai ser x1, quando i é 1 vai ser x1, mais quando i é 2 vai ser x2, mais quando i é 3 vai ser x3, mais quando i é n vai ser xn. Entendeu? Tá? Agora, se você coloca uma constante aqui, olha, c vezes xi, o i variando de 1 a n.
Como é que vai ser o primeiro fator? Vai ser C vezes x1. Segundo fator, C vezes x2. Terceiro fator, C vezes x3. Enésimo fator, C vezes xn. Só que observa que isso aqui eu posso pôr C em evidência. Então ficaria C vezes x1 mais x2 mais xn. Só que isso aqui é o que, gente? É isso aqui, ó. Então ficaria assim, olha, C vezes o somatório, quando I varia de 1 até N, xn. Observa. Então isso aqui, olha, é igual a isso. Eu posso pegar a constante e tirar do somatório. Entendeu? Tudo bem? A gente vai utilizar algumas propriedadezinhas dessas. Então, quando eu tenho a constante multiplicando aqui a variável dentro do somatório, a constante pode sair, tá? E quando eu tenho somatório de somas de parcelas, olha, essas parcelas todas, as duas variam de acordo com I, então posso dividir em dois somatórios, certo? Vamos utilizar isso aí. Olha esse exemplo aí. Um exemplo fácil, tá? Calcule a integral de 3 a 7 da função c dx. Certo? Calcule a integral de 3 a 7 de c dx, onde esse c é uma constante real. Quanto que vale essa integral aí? Aí bora lá. Integral é a área abaixo do gráfico de uma função, não é isso? Então vai ser assim, olha. Essa função, o c é real, não sei quanto vale. Bora tomar um cara aqui, um c. É constante. Variando do intervalo de 3 até 7. Eu quero essa área aqui, ó. Não preciso usar a integral de Riemann aqui, né? Mas vou usar. Só para vocês entenderem o processo, tá? Como é que a gente faz? Você vai dividir isso aqui em N intervalinhos. É isso? N intervalinhos. Aí você vai olhar para um retângulozinho aqui, olha. Um retângulo fundamental. O iésimo retângulo. Está aqui o ΔXi. Primeiro, quanto que vai medir cada ΔX, gente? Quanto que vai valer cada um? Eu vou tomar todos iguais, todos de mesmo comprimento. Quanto que vai valer cada um? Qual que é o tamanho do meu intervalo? 7 menos 3. E eu estou dividindo esse intervalo em quantos subintervalos? N. Então, sobre N. Isso aqui vai dar quanto? 4 sobre N. Está aqui, meu ΔXi, tá? Aí eu vou tomar um cara qualquer aqui, olha. Um lambda i qualquer. Só que como essa função é constante, quanto que dá o f de lambda i para qualquer lambda i? C. Concorda? Aí eu vou olhar para esse retângulozinho aqui, ó. Para esse retângulo. Um retângulo cuja base é quanto? ΔXi, que é 4 sobre n, vezes a altura desse retângulo. Quanto que é a altura dele? É o f de lambda i, que é c. Então, olha, o iésimo retângulo vai ser o quê? F de lambda i vezes ΔXi. Esse Sn aqui vai ser o somatório desses caras, como a gente falou anteriormente. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser somatório, quando i varia de 1 até n. F de lambda i, quem que é o f de lambda i? C. Tá? Vezes ΔXi, quanto vale cada ΔXi? 4 sobre n. 4 sobre n. Beleza? Tudo bem? Então, esse Sn vai ser quem? Observa. Tem algum fator desse aqui que varia quando eu faço i variar? Isso aqui não é constante? Aqui tem algum fator i que faça esse termo variar? Sim ou não? Não, aqui é 4 sobre n. Então isso aqui é constante também no meu somatório. Então posso tirar do meu somatório. Vai ficar assim, olha. 4 vezes c sobre n vezes o somatório
quando I varia de 1 até N, de 1, sobra 1 lá. Tirei de lá, ficou só 1. Né? Ou seja, isso aqui me indica que eu estou somando o 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? N vezes, certo? N vezes, ou seja, esse Sn vai ser o quê? Vai ser 4C sobre N, vezes esse somatório aqui, que dá N, vezes N. Só que N com N cancela. Então, esse meu Sn dá quanto? Dá 4C. O Sn, a soma dos retângulos. Então, agora, para eu calcular a integral, eu tenho que calcular o limite. Né? Bora calcular. A área que eu quero vai ser o limite, quando N vai para mais infinito, dos Sns. Ou seja, seu limite, quando N vai para mais infinito, de 4C. Só que 4C não é constante, gente? Não sai do limite? E quanto que é o limite de 1, que seria constante, que iria sobrar, quando N tende a mais infinito? Hã? Quanto que é, gente? 1, né? Fala, responde, por favor. Então aqui sobra 4C. 4C é constante. Limite da constante é a própria constante. Essa daqui é a área. Dá certo? Deu certo. Quanto que é a base do retângulo? 4. E a altura do retângulo? C. Então, base 4, altura C. 4C. Pronto. Não está certo nosso processo. Belezinha? Pronto, vocês já acabaram de encontrar a integral da função constante. Beleza? Mas observe, o problema de hoje, a aula de hoje começou para a gente tentar calcular aquela área lá da função quadrática, não foi? A gente ainda não encontrou, né? A gente vai encontrar agora, tá? Rapidinho. Vou fazer o mesmo processo, só que para a função x². Só para a gente responder mais um problema daquele lá, tá? Mais um daqueles problemas. Olha lá. Bora concluir aqui, ó. Função x², de 0 até 1, tá? Y igual a x². O que a gente vai fazer? De novo, vou dividir aqui em n intervalinhos, certo? Dividir em n intervalinhos. Vou olhar para o iésimo intervalinho aqui, ó. Meu intervalo fundamental, tá? Aqui vai ser o delta xi. Bora lá. Presta atenção. Quanto que vale cada delta xi desse? Bora lá, gente. Quanto que vale delta xi? Qual que é o comprimento do meu intervalo? Não é 1 menos 0? Eu estou pegando o meu intervalo e dividindo em quantos subintervalos? N. Então, vai dar quanto isso aqui, ó? 1 sobre N. Beleza? Aí eu tenho, nesse intervalinho, eu tenho que tomar um lambda i, não é assim? Para facilitar a minha vida, eu vou tomar o lambda i como sendo qualquer um dos extremos. Vou tomar o extremo da direita. Tá? Então vai ficar assim, olha. Esse extremo da direita aqui é o meu lambda i. Tá? E aí eu vou olhar para esse intervalinho aqui, ó. Observa, presta atenção. Cada intervalinho desse aqui tem um comprimento de 1 sobre n, né? Então, se aqui é 0, quanto que vale esse ponto bem aqui? Quanto vale o tamanho do intervalo? 1 sobre n. Se aqui é 0, quanto é aqui? 1 sobre n. Quanto que vale esse segundo ponto bem aqui? 2 sobre n, porque é 1 sobre n mais 1 sobre n. 2 sobre n. E aqui? 3 sobre n. Quando eu chegar no iésimo intervalinho, quanto que vai valer esse delta i? I sobre n. Concorda? Aqui, ó, para o primeiro intervalo, 1 sobre n. Para o segundo intervalo, 2 sobre n. Terceiro intervalo, 3 sobre n. Para o iésimo intervalo, i sobre n. Para o nésimo intervalo, vai ser quanto? N sobre n, que dá quanto? 1. Então tá certo, tá? Então bem aqui, olha. I sobre n. Belezinha? Então, quanto que é a área desse retângulo aqui, ó? Quanto que é a área dele? Bora ver. O Sn é o somatório
quando I varia de 1 até N, do f de lambda I, delta xi. Não é isso? Então, esse Sn vai ser o somatório. I varia de 1 até N. F de lambda I. Quanto que é a imagem desse valor, do meu lambda I? Meu lambda I é I sobre N. Quanto que dá a imagem dele pela minha função? I ao quadrado sobre N ao quadrado. Beleza, estão ligados, né? I ao quadrado sobre N ao quadrado. Vezes, quanto que é o meu delta xi? Delta xi, 1 sobre N. Ou seja, aqui vai ficar somatório, I variando de 1 até N, I ao quadrado sobre N ao cubo. Não, N quadrado vezes N ao cubo. Belezinha? Ah, I ao quadrado. Muito bem. Vamos ver se vocês estavam atentos. Aí, olha, observa. A única coisa que vai variar no meu somatório é o I. Certo? O 1 sobre N ao cubo é constante. Então, posso tirar ele do somatório. Tá? Então, meu Sn vai ser somatório. Quando I varia de 1 até N, vou tirar esse cara do somatório, né? 1 sobre N ao cubo vezes esse somatório de I ao quadrado. Então, bora tentar calcular esse somatório de I quadrado. Somatório de I quadrado... Somatório de I ao quadrado, gente, é o quadrado, é a soma dos n primeiros quadrados dos números naturais, olha. I varia de 1 até n, de I ao quadrado. Isso aqui é o quê? É 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Aí tem uma formulazinha para isso. Né? Se fosse essa daqui, olha, quanto que era? Essa daqui, ó. Que seria 1, mais 2, mais 3, mais n. Quanto que dá essa soma? Vocês lembram? Lá do ensino fundamental, não, ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. PA, isso não é uma PA? Não é? Quanto que é? Soma dos termos de uma PA. Último termo, mais o primeiro termo, vezes a quantidade de termos sobre 2. Não é isso? Tá? Agora, isso aqui não é uma PA e nem uma PG, né? Soma dos n primeiros quadrados dos números naturais. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, assim por diante. Alguém sabe a formulazinha dessa soma? Não sabe, não. Nem eu sei. Não lembro. Que horas são? Deixa eu ver se dá tempo de demonstrar isso. Eu acho que tem aqui. Não, não dá tempo de demonstrar. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó. Dá para eu demonstrar. Essa segunda aí, ó. A do meio. A fórmula é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Pronto, tá aqui. Tá? Dá para demonstrar, mas eu não vou demonstrar porque senão a gente perde muito tempo. Mas para demonstrar é assim, olha. Vou deixar com dever de casa para vocês, tá? Dever para casa. Tá? Demonstrar essa formulazinha. Demonstre essa fórmula. Demonstre a expressão acima. Aí é assim, olha. Vou só te dar a dica. Como é que você demonstra? Faz assim, ó. Faz assim, ó. 1 mais 0 ao cubo é 1 ao cubo. Tá? Aí, 1 mais 1 ao cubo... Desenvolve aqui, ó, é o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Né? Aí, olha, 1 mais 2 ao cubo, desenvolve primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Entendeu? Aí faz aqui de novo, olha, 1 mais 3 ao cubo, 1 ao cubo, 3 vezes o primeiro vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Aí você faz essa brincadeira até chegar no 1 mais n ao cubo.
igual a 1 ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Aí você soma de um lado, soma do outro, entendeu? Aqui vai aparecer, ó, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, 6 ao cubo, n mais 1 ao cubo. Aí esse 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, cancela com esses daqui, ó, pof, 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 entendeu? Aí aqui sobra 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais uma vezes. Aí aqui sobra 3 vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar no n, que é uma PA. E aí, bem aqui, quando você colocar o 13 em evidência, vai aparecer 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, n quadrado, que é a soma que eu quero. Tá? Aí você soma isso aqui e vê quanto é que vai dar, vai ter que chegar nisso aqui. Eu não vou fazer porque a gente não tem mais tempo, tá? Beleza? Aí fica como dever de casa, eu vou cobrar na prova. Ai, ai. Tá, mas bora terminar rapidinho. Essa semana é especial, né? Esqueci de falar nisso. Semana especial, porque é semana de prova. Né? Semana de prova é semana especial. Semana que a gente vai testar os nossos conhecimentos. Então, olha, só revisando lá, olha, o SN vai ser quanto? Vai ser 1 sobre n ao cubo, vezes aquele somatório que é isso aqui, olha. Sumiu, povo. É isso aqui, olha, n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, sobre 6. Tá? Observa, aqui eu já posso cancelar esse cara com 1 daqui, sobram 2. Então vai sobrar aqui, olha, 2n quadrado, mais n, mais 2n. Então dá mais 3n, mais 1. Sobre 6n quadrado, tá? Ou seja, vou dividir, olha, vai ficar 2n quadrado sobre 6n quadrado, mais 3n sobre 6n quadrado, mais 1 sobre n quadrado. Ou seja, o SN vai ser, bem aqui, ó, corta, corta, aqui corta, corta, simplifica, aqui vai dar 1/3, mais... ali dá 3 sobre 6n, mais 1 sobre n quadrado. Pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu SN. 6n quadrado. Muito bem. Bem aqui, né? Beleza. 6n quadrado. Aí, olha. Aí agora o que eu faço? A área que eu quero, que é a integral da minha função de 0 a 1 de x quadrado dx, é o limite... quando n tende a mais infinito, do SN. Ou seja, é o limite, quando n tende a mais infinito, do SN, que é isso aqui, olha. 1/3 mais 3 sobre 6n, mais 1 sobre 6n quadrado. Aí como a gente calcula esse limite? Facinho, né? Quando n tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Para 0. E isso aqui? Então quanto que dá o resultado do limite? 1/3. Então, a integral de x quadrado dx, de x variando de 0 até 1, é igual a 1/3. Então, está provado, de fato, que aquela área que a gente está aproximando é 1/3. Ok? Mas você observa, dá um trabalho para a gente calcular esse troço todo pela definição, né? Dá um trabalho. Então, mas aí, na próxima aula, que eu já vou antecipar, não dá tempo... Tem um teoremazinho, o teorema fundamental do cálculo, que é uma das versões, na verdade, são duas versões dele. A gente vai falar da primeira versão dele, mais especificamente na próxima aula depois da prova, tá? Na aula que vem é a revisão. Vamos falar um pouquinho melhor dele, mas eu já vou antecipar, que é o teorema fundamental do cálculo. Uma das versões dele, vou colocar assim, versão 1, ou parte 1, tanto faz, que me diz o seguinte, olha. Ele me diz o seguinte, seja uma função definida em intervalinho fechado e uma outra função, fzão,
também definida em um intervalo fechado, no mesmo intervalo, por sinal, tal que a derivada dessa f-zona dá fzinho. O que isso está me dizendo? Da aula passada que a gente aprendeu? Que a f-zona é uma primitiva da fzinha, né? Então seja isso. Aí temos o seguinte, olha. Então, a integral de a até b da f de x dx vai ser a variação da minha primitiva nos extremos. Ou seja, vai ser o fzão no b menos o fzão no a. Aí pronto. Isso aqui vai salvar a nossa vida. Porque esse teorema, essa versão 1 do teorema está me dizendo o quê? Se eu quero calcular a integral dessa funçãozinha f de x dx, ao invés de eu fazer todo esse processo aí, que para funções um pouco além dessas mais elementares, porque eu peguei uma muito fácil, peguei só a x², né? Eu peguei a constante, a identidade e a x². Se eu pego uma seno de x, adeus, entendeu? Mas para funções, mas essa é a verdade, para funções um pouquinho menos elementares, se você quer calcular a integral dessa função, você faz o seguinte: você conhece uma primitiva dessa função, encontra uma primitiva dela, e depois o que você faz? Você calcula a variação da primitiva dela nesses extremos. Aí você vai encontrar o valor da integral, que é a área daquela função. Mas se você conhecer a primitiva da função, se você não conhecer a primitiva da função, aí você não faz. Entendeu? Quer ver como eu vou fazer essa integral aqui, olha, em menos de 1 minuto com vocês, olha. Preste atenção. Olha lá. Olha o trabalho que a gente teve para fazer aquela. Agora olha o teorema fundamental do cálculo, olha como ele nos salva. Preste atenção. Eu quero encontrar a integral de 0 a 1 de x² dx. Gente, da aula passada, me diga uma primitiva de x². X³ sobre 3. Aí você vai calcular a variação que a gente vai indicar assim, olha. Tá? Você vai calcular a variação dessa primitiva no intervalo de 0 a 1. Ou seja, você vai calcular a primitiva no 1, que vai dar 1/3 sobre 3, menos a primitiva no 0, que vai dar 0³ sobre 3. Quanto que dá isso? 1/3. Pronto, tá lá. Entendeu? Ok? E aí você não precisa fazer esse intervalo. Mas isso, presta atenção. Tá parecendo lindo agora, né? Mas isso se você conhecer a primitiva da função. Se você não conhecer a primitiva da função, você não faz. Entendeu? E aí, uma parte do nosso curso, mais ou menos umas 4, 5 aulas do nosso curso, para a terceira avaliação, vai ser trabalhada técnicas de primitivação. Ou seja, técnicas para você encontrar as primitivas de algumas funções elementares. Ok? Então, tá aqui, olha. Integral. Se eu quiser outro exemplo. Integral de 0 a 1, ou de 0 a π meios de seno de x dx. Quanto que é essa? Aí o que você vai fazer? Você vai pensar numa primitiva do seno. Não é assim? Qual que é uma função que quando você deriva dá o seno? Menos cosseno. Cuidado com o menos. Né? Menos cosseno de x. Aí menos cosseno, aí você vai fazer a variação dessa menos cosseno no intervalo de 0 a π meios. Ou seja, você vai calcular o menos cosseno aqui, que dá menos cosseno de π meios, menos o menos cosseno no 0. Esse menos aqui é da variação, entendeu? Isso aqui é a minha função, menos cosseno. Esse menos aqui é da variação, bem aqui, olha. Esse menos é esse aqui.
Aí a função no extremo inferior, que vai ser menos cosseno de zero. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Menos, quanto que é o cosseno de π sobre 2? Zero. Tá? Aí menos e menos mais. Quanto que é o cosseno de zero? 1. Menos 0 mais 1 dá 1. Esse é o valor dessa integral aqui. Certo? Ou seja, se você quiser a área do gráfico da função seno de x, a função seno de x é assim, né? De 0 até π meios, bem aqui, ó. π sobre 2. Bem aqui é 1. E você quer essa área aqui, olha. Essa região aqui, você não sabe como calcula a área dessa região. Através das fórmulas das áreas das figuras elementares. Mas, através do cálculo integral, você acabou de mostrar que essa área aqui é 1. Ok? Ah, boa pergunta. Professor, se eu considerasse a constante na primitiva, boa pergunta. Ótima pergunta. Se eu considerasse assim, professor, integral de x² dx de 0 a 1. O senhor me disse que uma primitiva é x ao cubo sobre 3, mas na aula passada a gente viu que a mais geral é mais uma constante. Não tem problema dar a mesma coisa. Por quê? Por conta disso aqui, olha. Bora variar essa primitiva de 0 a 1. Como é que vai ficar, olha? Vai ficar 1 ao cubo sobre 3 mais a constante, menos 0 ao cubo sobre 3 mais a constante. Só que essa constante menos essa constante vai cancelar. Aí vai sobrar só 1/3 também. Então, basta que você encontre, aqui no Teorema Fundamental, basta que você encontre uma primitiva daquelas famílias de primitivas, entendeu? Ou seja, você não precisa de fato colocar a constante. Mas se colocar a constante vai dar o mesmo resultado. Belezinha? Tá? Então pronto, olha, já encontramos mais a integral de seno de x dx. Coisa que se você for fazer pela definição aí, vai ficar o dia todo. E aqui algumas propriedades para a gente fechar, tá? Algumas propriedades da integral. Olha lá. Em geral, eu estou integrando de A até B. Em um intervalo AB, a gente integra da esquerda de vocês para a direita. Né? De A até B. Se você integrar de B até A área vai ser menos a integral. Porque você está indo no sentido, digamos, do maior para o menor. Então a integral vai ser negativa. Se você quiser a área, você coloca o negativo no negativo para ficar positivo, entendeu? Então, integral de A até B é menos a integral de B até A, certo? A integral de A até A é zero, de fato, né? De A até A, gente, cadê o giz? De A até A, você tem uma função aqui, olha. Você está integrando de A até o A. Não tem área. Tem área alguma aqui. Então a integral tem que ser zero. Entendeu? Beleza? Essa daqui, olha, integral de B até A da constante vezes dx. Se a função é constante, gente, olha para cá. Se a função é constante, uma constante C, de A até B, se eu quero a integral, que é essa área, basta eu fazer o quê? Base vezes altura. A altura é C e a base é B menos A. Então essa é a área. Logo, essa tem que ser integral. Entendeu? Então por isso que está aqui, olha, integral de A até B, C dx é C vezes o comprimento do intervalo, que é B menos A. Belezinha? Essa daqui, olha, integral da soma de duas funções. Eu posso dizer que é a soma das integrais dessas duas funções. Por quê? Porque lembra que o somatório, na hora que você fizer aquela soma daqueles intervalinhos, né? Naquele somatório, f de lambda i, delta xi, você pode utilizar aquela propriedade do somatório. E quando você tem f de lambda i mais g de lambda i, você pode dividir em dois somatórios. Então aparecerão duas integrais. Certo? Por isso que a integral da soma de duas funções é a soma dessas integrais. Soma das integrais das duas funções, tá? Se você tem uma constante multiplicada por uma função,
essa constante pode sair da integral. Por que isso? Por aquela propriedadezinha lá do somatório. Lembra que você tem somatório de C vezes xi. Lembra que o C pulou para fora do somatório? Mesma coisa aí. Tá? Então esse Czinho vai sair aqui de dentro da integral. Beleza? Essa daqui é importante. Deixa eu detalhar essa daqui rapidinho, olha. Importantíssima essa sexta aí, ó. A gente vai usar bastante essa sexta. Olha para cá. Tem uma função f de x aqui, olha, variando de a até b. E eu quero calcular a integral de a até b da função f de x dx. Certo? Ou seja, eu quero calcular essa área. Mas eu posso fazer assim, olha. Pega um cara qualquer nesse intervalo aqui. Um C. Integrar de a até b é a mesma coisa que eu integrar de a até esse C, calcular essa área aqui, e depois integrar de C até B, calcular essa área aqui, ó. E depois somar essas duas áreas, concorda? Então, calcular essa integral é o mesmo que eu calcular a integral de a até C, f de x dx, mais a integral de C até B, f de x dx. Essa propriedade é importante. A gente vai usar ela bastante. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Então pronto. Isso para quando o C estiver no intervalo, tá? Aí essas duas últimas aqui, olha. Observa, eu estou tratando, na aula de hoje, só tratei de funções positivas, tá? Você poderia se perguntar, professor, o que acontece com a integral se eu trabalho com uma função negativa, ou seja, quando ela estiver abaixo do eixo x? Né? Você poderia se perguntar assim, olha. Você poderia se perguntar assim, se fosse uma função assim, professor, e eu quisesse calcular a integral dessa função aqui, ó, de a até b. A integral dessa y igual a f de x. Aí, se você quiser calcular a integral dela, você faz a mesma coisa que a gente fez hoje. Encontra uma, ou faz pela definição, ou então você encontra uma primitiva e faz a variação dela. Só que observa, como essa tua função é negativa, ou seja, ela está abaixo do eixo x, para a parte negativa do eixo y, a integral vai dar um valor negativo. Certo? Então, a integral aqui, olha, de a até b, de f de x dx, vai ser negativa. Tá? Menor ou igual que zero. A integral, o valor da integral. Mas se você quiser a área, essa área aqui da região, o que você faz? Você calcula a integral e depois passa um módulo nela. Ou então você troca o sinal dela. A área, a integral continua sendo negativa, entendeu? A essência dela é negativa. Só que se você estiver interessado em área, por definição a nossa área de figuras tem que ser positiva, você troca o sinal da integral. Então aqui a área dessa região aqui seria menos essa integral, digamos. Entendeu? Beleza? Tá? Na próxima aula a gente vai falar com mais cuidado disso. Aí aqui, olha, se a função for sempre positiva em um determinado intervalo, a integral também vai ser sempre positiva, certo? E se uma função é maior do que ou igual que a outra, a área abaixo do gráfico dessa primeira é maior ou igual que a área do gráfico da segunda. Né? Porque você tem uma função por cima da outra. Então essa área aqui, da primeira, tem que ser maior que essa outra área aqui da segunda, abaixo do gráfico. Certo? E aí nós fechamos essas definições. Na próxima aula a gente pode falar delas um pouquinho, com mais de cuidado. E aí a gente vai falar um pouquinho mais do teorema fundamental do cálculo, das duas versões dele, e resolver exercícios, calcular primitiva de funções e resolver integral, integral, integral. Daqui por diante a gente só vai calcular integral de função e encontrar técnicas de primitivação, tá? Ok? Quarta-feira nossa revisão, estudem bastante para essa semana e sexta nossa prova, tá, gente? Tchau, até mais.